Olá, você que está acompanhando a programação do portal Fala Litoral, está começando o nosso Sem Restrições. Mais uma vez, muito obrigado a você por estar nos prestigiando com a sua audiência, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube do portal Fala Litoral, pelo nosso Facebook, você que nos acompanha pelas nossa TV Web também, pelo nosso aplicativo, pelos nossos parceiros, Max Cloud TV, pela Brasil Vivo e pela CX TV. A todos vocês, muito obrigado. Mais um Sem Restrições. E hoje vamos estar trazendo aqui uma personalidade amiga nossa aqui, podemos dizer, um grande amigo nosso, que já faz parte da nossa grade de programação. Você já acostumou ver ele trazendo notícias interessantes, informações interessantes para você, né? E a partir de agora, hoje no nosso programa, nós vamos estar trazendo o doutor Arnone Ulisses Caldarte, que é o do 5 Minutos, lá, né, do nosso quadro aqui, e que em breve tem novidades aí também com o podcast, para falar de mais um livro que ele lançou. Ele lançou o seu primeiro livro e agora está lançando o segundo livro. E esse livro tem tudo a ver e que vai se transformar também num podcast aqui no nosso portal Fala Litoral. É Ative Sua Mente. Esse livro aqui é sobre esse assunto que ele vai estar conversando conosco. Só para você ter uma ideia, o doutor é especialista em otorrinolaringologista, tem pós-graduação na Santa Casa de Porto Alegre, médico especialista em neurociências e comportamento, aí pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em perícia médica e medicina legal, com pós-graduação pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, médico do trabalho com pós-graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do curso de Medicina da FURB, da Fundação Universidade de Blumenau, e atualmente professor convidado do curso de pós-graduação para médicos do Instituto Lapidário de Balneário Camboriú. E além disso, agora está lançando este livro, né, escritor, em parceria com a Buzz, que é uma editora de São Paulo, que lançou o primeiro livro dele e agora lançou o segundo. O que me chama a atenção, você vai olhar para o doutor agora e vai ver, se você for anotar tudo que ele falou, que ele deve ter quase 150 anos, não tem não. Não tem. Essa experiência, assim. Doutor, tudo bem? Um pouco de experiência, mas não tanto. Obrigado. Meu Deus do céu, o currículo, isso aqui é o resumo do currículo. Ele falou, vou te passar o resumo, tá bom, doutor? Pode passar o resumo para você que está acompanhando. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez, já tive a oportunidade de a gente conversar. E para quem não sabe também, você acessar aí o nosso portal Fala Litoral, tem uma série que é exclusiva aqui do portal Fala Litoral, chamada Caminhos de Compostela, que o doutor Arnone, em parceria com um amigo, o Rossi, eles fizeram esse caminho e foi nos mandando imagens. A gente falou, poxa, doutor, manda essas imagens que a gente vai montar uma série. E ficou muito legal. E está lá hoje a série, ele já esteve aqui no Sem Restrições também falando, dando detalhes sobre essa viagem, os bastidores da viagem. Então, quer dizer, não se limita só à parte clínica, né? É uma pessoa que passa e divide a experiência que ele adquiriu ao longo dos anos com todos nós. E esse livro, Ative Sua Mente, seria um resultado desse aprendizado que o senhor teve durante esse período de vida até agora, doutor? Você poderia chamar assim ou não? Eu acho que tem muito disso. Tem muito disso? Tem muito disso, né? Eu tenho uma boa experiência, né, como médico. Sim. Eu me formei lá na década de 1970, né? Faz tempo, mas não é tanto tempo assim, né? E durante esses anos todos eu iniciei minha carreira como médico otorrinolaringologista. Inicialmente até cirurgia geral fazia. Olha só. Depois fui me aperfeiçoar, fazer a especialidade de otorrinolaringologia. E aí, ao longo do tempo, a gente vai atendendo pacientes, vai tendo experiência e vai se aprofundando mais em algumas áreas, né? E aí, digamos assim, o andar da carruagem vai se acomodando e a gente vai se dedicando mais a alguma coisa, alguma que vai chamando a atenção. Sim. E depois eu por muitos anos atuei só na área de otorrinolaringologia, atuo ainda hoje, né, como especialista. Mas depois me interessei um pouco eu via muito na época, hoje tem, mas na época causava muito alvoroço aqueles conflitos entre médicos e pacientes. E eu comecei a me interessar por isso e acabei fazendo a especialista em perícia médica. Daí fui trabalhar nessas áreas de processos judiciais, né? Entre médicos e pacientes, e isso me ensinou muito.
ponto de vista, e me ensina até hoje, porque ainda trabalho nessa área, digamos, de como o relacionamento entre as pessoas, às vezes, é muito mais importante do que o conhecimento, né? Eu inclusive, falo no livro, né, de algumas coisas sobre, às vezes, as pessoas, os conflitos, eles são por falta de comunicação e de relacionamento. E, às vezes, as pessoas, elas não reconhecem o trabalho do médico porque não há essa interação. E por coisas pequenas, às vezes, né? E ao contrário, também vejo, né? Às vezes, digamos, o que o médico não foi tão feliz no tratamento que realizou, e a pessoa até defende o médico, porque esse médico tem um bom relacionamento. Então, isso fez com que eu fizesse a especialidade de perícia médica, especialista em perícia médica. E também, dentro da minha área, existe muito problemas de perda de audição por excesso de ruído. Sim. Sim. E na época, eu trabalhava em Brusque, em Santa Catarina, que é o berço da indústria têxtil, né? E tinha muito problema de perda de audição por excesso de ruído. E eu, como sou meio inquieto, aí fui fazer a especialidade de médico do trabalho também, para entender a pós-graduação. Então, hoje também sou especialista nessa área. E, no final, aí depois também segui um pouco a carreira universitária, né? Fiz o mestrado em cirurgia, trabalhei por alguns anos na Fundação Universidade de Blumenau, como professor de técnica cirúrgica. E depois eu pensei assim, mas eu tenho que fazer alguma coisa para entender tudo isso. E aí fui fazer a pós-graduação em neurociência, que me ajudou muito. Sim. E me ajuda ainda a entender como é que essas coisas funcionam dentro da mente das pessoas, né? Como que é a funcionalidade, como é que as pessoas recebem, né, algum acontecimento, como é que elas reagem e como é que é possível melhorar isso. Pois é, e aí nós estamos falando de uma palavra, neurociência, né? Ela parece assim assustadora. Aí eu pergunto para o senhor, para ficar mais claro aqui, o senhor foi buscar a neurociência, o que ela faz de fato, né? E qual é a sua principal função dentro desse contexto todo? Por que o senhor foi buscar a neurociência? Para entender o que com ela? A neurociência é uma palavra, vamos dizer assim, atualmente ela é mais conhecida, né? Ela já é uma coisa mais antiga, mas era um pouco esquecida, né? Agora ela está muito conhecida porque esses estudos, esses trabalhos sobre a função do cérebro, a funcionalidade do cérebro, ficaram mais acessíveis, né? Um exemplo, por exemplo, hoje nós temos a ressonância magnética cerebral, que é um exame de imagem de última geração, que mostra, digamos, principalmente as doenças dentro da cabeça, dentro do cérebro. Sim. Mas ela mostra de uma maneira estática. A ressonância magnética, ela nada mais é do que uma fotografia estática, ela não se mexe, né? Do que está acontecendo dentro do cérebro, e os médicos fazem uma análise. Hoje já existem outros tipos de ressonância que mostram algum movimento. Mas existe um outro tipo de ressonância que se chama ressonância magnética funcional, que milagrosamente ela consegue ver o movimento dos pensamentos dentro do cérebro. Olha só. Né? E cada vez que você pensa alguma coisa ou que você tem uma reação química dentro do cérebro, isso é capaz de ser detectado pela ressonância magnética funcional. Isso de pouco tempo atrás, né? Pouco tempo, digamos, em termos a partir da década de 1990, certo. 2000. Em termos de ciência, é muito novo. Muito novo, né? E isso mudou todo o entendimento de como que as pessoas reagem aos acontecimentos do dia, né? Aonde que se localiza, digamos, as reações melhores, as reações que não são muito boas, né? E como que você pode trabalhar isso? Pois é, então, como é que se aplicaria, então, no dia a dia das pessoas, dentro desse contexto, a neurociência? Esse tipo de avaliação que seriam feitas?
Não é bem avaliação, digamos, é o entendimento. O entendimento. No momento que você entende o que está acontecendo, você é capaz de propor alguns comportamentos diferentes. Por exemplo, né? Vamos botar por exemplo. Vou dizer rapidamente assim para entender. O cérebro é muito complexo, né? Tem uma complexidade, é a máquina, digamos, mais perfeita que a gente conhece até hoje, né? Digamos, tem um mecanismo mais perfeito. Mas, para resumir, eu vou resumir em duas partes, assim, né? Nós temos um cérebro posterior, que é o cérebro aqui da nuca, né? Que é mais profundo, e um cérebro anterior, que é mais superficial, que é aqui da frente. Esse cérebro posterior, ele começou o desenvolvimento no ser humano, veja só, há 10 milhões de anos atrás. É tempo. É muito tempo. É muito tempo. E todo ser vivo, uma barata, por exemplo, uma barata tem cérebro posterior, porque você bate aqui, ela sai correndo. É isso mesmo. Entendeu? Porque ela é o automático, né? Uhum. Então, o homem começou por ali também, né? E com o desenvolvimento. E aí, e o cérebro anterior, que é o cérebro do raciocínio, da inteligência, ele começou o desenvolvimento há somente 200 mil anos atrás. Então, existe uma diferença muito grande, né, de desenvolvimento. E o que acontece? As nossas emoções mais primárias, mais fortes, elas estão alojadas no cérebro posterior. E isso não se sabia assim tão claramente. Uhum. A ressonância magnética funcional mostrou que quando a pessoa tem medo, acende as luzinhas atrás. Olha só. Né? E quando a pessoa raciocina com um planejamento melhor, acende as luzinhas da frente. Uhum. Né? E existe essa interação. E aí você pode, de repente, estudando o comportamento de uma pessoa, você pode aplicar algumas técnicas de terapia ou de treinamento, né? Não precisa ser pessoas doentes, pessoas normais, né? Porque as pessoas normais também reagem, às vezes, muito forte, né? Muito, até intempestivamente, porque são guiadas pelo cérebro posterior. Seria o lado não racional, podemos dizer assim, dentro de um contexto de racionalidade? É o lado automático. Né? Automático. Né? Então, por exemplo, eu não consigo... É uma reação instantânea, por exemplo. Eu não consigo, por exemplo... Vê um perigo, você reage, é ele que age? É ele. Eu não consigo me preparar para não sentir medo. Não existe. Sim, não existe como eu não sentir medo. Se, de repente, há uma explosão aqui, eu vou sentir medo. Sim. Eu tenho que raciocinar com o cérebro anterior para ver como é que eu vou reagir a isso. Né? Mas a primeira emoção que vem, a primeira reação é ele. É o posterior. É o posterior. É o primeiro. E aí, na sequência, que a gente vai analisar os fatos. E tu sabe quantos segundos leva para vir do anterior para o posterior? 6 segundos. 6 segundos é uma eternidade. Meu Deus. É uma eternidade. É uma vida. Você perde a vida em 6 segundos. Pode ser uma questão de vida. Questão de vida e morte. Olha só. Então, o que acontece? Você tem que... o trabalho disso, né, é o treinamento. Né? Não tem... os nossos avós ou bisavós, sei lá, diziam, né? Conte até 3 antes de ter uma reação. Né? Ou conte até 10. São os 6 segundos. Eles estavam absolutamente certos. Só não sabiam por quê. Mas estavam. Porque quando você tem uma reação, vamos supor assim, uma reação de raiva, por exemplo, né? Que a gente vê toda hora na televisão ou nos jornais reações que a gente, mas como é que a pessoa foi fazer isso aí, né? Por quê? Porque ela não raciocinou. Ela não deu um tempo para raciocinar. E aí o que acontece? Quando você reage imediatamente a uma emoção forte, a possibilidade de dar errado é muito grande. Imagina. É muito grande. Então você tem que... Isso existem formas de você treinar isso, de você conhecer isso e de você ter um relacionamento melhor, contando até 3 ou contando até 10, né? E reagir um pouco melhor. No livro o senhor fala sobre tudo isso? Falo, não. Explica livro, na sequência. Explico. Existem alguns capítulos, um capítulo, inclusive, destinado só para esse entendimento, né? E para você... A questão é o seguinte, é você
treinar e fortalecer as conexões entre o anterior e o posterior para que você reaja melhor. O livro auxilia nesse sentido? Sim, auxilia. Essa é a ideia do livro. Essa é uma ideia que está aí no livro. É uma ideia assim, é um fundamento do livro. É um dos fundamentos, né? E essa é um dos segredos para você conseguir se sentir melhor. Algum exercício, alguma técnica, ou é um exercício mental mesmo, só mental? Vamos dar um exemplo prático, por exemplo. Vamos supor que você trabalha num lugar e que você sabe que lá tem uma pessoa, um colega chato que você não suporta. Sim. Vamos supor, isso existe, né? Existe, com existe, certeza. Né? Você não suporta e de repente... Tem que conviver com essa pessoa. De repente tem que conviver e os choques são... Constantes. São constantes. Se você treinar isso em casa, digamos, reagir de uma forma diferente, se você treinar isso, Albert Einstein disse uma coisa que até hoje está comprovada. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Isso o senhor cita logo no início do seu livro. Exatamente. Então, assim, se você imaginar que você vai chegar naquele ambiente, você vai ser provocado pelaquela pessoa, não ter o entendimento. Você vai ser provocado. E você imaginar respostas melhores e comportamentos melhores em relação àquilo ali, você vai começar a fortalecer essas conexões pela imaginação. E quando você enfrentar a vida real, você vai agir muito mais de acordo com aquilo que você imaginou do que realmente você sentiu lá. Tá. Esse trabalho que eu faço de imaginação, ele vai fortalecer exatamente a parte... Ele vai fortalecer a conexão. A conexão entre o anterior e o posterior. Para você dominar melhor isso. Dominar. Existe até... dominar esses 6 segundos, seria isso? Dominar esses 6 segundos. E tem uma coisa intermediária aí também. Conforme você vai treinando isso, nós falamos nesse exemplo, mas você pode aplicar isso para tudo, né? Conforme você vai treinando isso, essas conexões elas começam a ficar mais fortes, os neurônios mais voltados para isso começam a ser criados, né? E de repente você começa a ter uma reação até que se chama semiautomática, que essa reação já está uma reação semiautomática melhor. Sim. Né? Que você já estava... E de repente você pode até começar a gostar dessa pessoa. Entendi. Vai saber, né? Porque... Dependendo da pessoa, vai ser um exercício longo. Não tem aquela coisa, não tem aquele negócio que diz que gentileza atrai gentileza? É verdade. No trânsito você vê muito isso. Verdade, né? verdade. Você vê muito isso. É treinamento, eu concordo. É treinamento. Se você treinar imaginando, né? Se você treinar que você, de repente, vai fazer um determinado planejamento, que isso vai dar certo. A possibilidade de que isso realmente corra é grande. É grande. Isso não quer dizer que, claro, tem alguns limites. Você não pode ter 1,50 m e querer ser um jogador de basquete. Aí não dá. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Tem que diminuir a altura da cesta. Né? Até a neurociência fala isso, né? De que você tem que... É melhor você se adaptar àquelas coisas que são mais possíveis, né? Uhum. E você, quando a gente nasce, a gente recebe um cérebro que é exatamente igual ao bebê vizinho, é igual às outras as pessoas, né? Com diferenças mínimas que são detectadas no DNA, mas não diferenças de comportamento. E quando a gente nasce, então a gente tem capacidade para desenvolver algumas coisas que todo mundo... Então, quando a gente vê uma pessoa, às vezes, que a gente julga que é bem-sucedida e que você até gostaria de fazer alguma coisa igual, de ser semelhante ao que aquela pessoa faz, existe uma coisa que se chama modelagem, né? Você modelar. Você não quer dizer copiar, quer dizer modelar. E isso foi descoberto recentemente pela neurociência, que isso é possível. Antigamente se falava assim que isso era motivacional, né? Sim, que era você, digamos, motivar uma pessoa. Não, hoje, por exemplo, teve experiências, eu até cito no livro, experiências de um cientista italiano, né? Que ele descobriu o seguinte, olha só o que aconteceu. Por acaso. Grandes descobertas às vezes acontecem muito por acaso, né? As grandes são assim. Por acaso. Ele estava fazendo uma experiência com macacos num laboratório dele, colocou uns eletrodos, algumas experiências,
E um dia, quando ele chegou no laboratório, ele estava comendo um sanduíche, né? E ele notou que o macaco foi lá e pegou um sanduíche e começou a comer. Ele olhou aquilo ali, achou meio engraçado e tal, mas deixou por isso, né? Continuou as experiências dele. Mas cientista é meio curioso, né? Sim. Aí entrou de novo outro dia, o macaco foi lá e pegou a banana de novo. Mas chamou os colegas dele e disse, escuta, olha aqui, ó, se eu faço uma coisa aqui, o macaco faz também. Aí eles fizeram experiências com seres humanos, sem eles saberem. Os seres humanos tendiam a repetir o que o interlocutor estava fazendo. Aí eles começaram a estudar e foram descobrir uma espécie de neurônios, que eles denominaram neurônios espelho, né? Que é conhecido hoje na neurociência, que ele trabalha para, digamos, modelar alguma coisa que os outros fazem. Aí pode ser pro bem ou pro mal? Depende. Depende. Depende do caminho que você vai. Mas existe isso é científico, isso está dentro isso é um conhecimento que não se tinha. Então, a neurociência ela vem para isso, é para demonstrar como que funciona o cérebro, como que os pensamentos trafegam dentro do cérebro e como é possível você, de repente, criar alguns atalhos pelas experiências dos outros, né? Que fica mais fácil. Tem 2 exemplos no seu livro, logo de início, até para que as pessoas fiquem com vontade de ler ele na íntegra, né? E depois a gente vai falar onde você pode conseguir o livro, né? Através... No Amazon já está bombando lá, né? Graças a Deus, logo no início já saiu pegando aí as primeiras colocações. Mas tem 2 situações que me chamou a atenção e que está dentro desse contexto aqui. A primeira estou citando o início do livro porque para mim muito a fundo, para que as pessoas também tenham interesse em chegar nos pontos que o senhor está citando. Quando o senhor conta uma experiência sua de uma cirurgia com uma criança, que ela me chamou muita atenção logo de cara no livro. Né? Aquilo ali me deu vontade de não parar mais de ler o livro, sabe? Assim, de continuar. Só conta uma experiência de medo e uma reação da pessoa que estaria naquele momento, eu vou colocar entre aspas, provocando a situação e reagindo exatamente de forma segura com relação àquela situação extremamente, para mim, eu acho que eu tinha acontecido igual o senhor, eu tinha entrado em pânico no momento. O senhor não chegou a entrar em pânico, é isso que eu estou querendo dizer, mas... Não cheguei, mas eu só estou puxando graças a ela. Graças a ela. Mas para que o senhor conte um pouquinho, só esse detalhezinho, como é o início do livro, acho que não tem problema de dar um spoilerzinho aqui. Assim, eu era início de carreira, né? Eu era um médico ainda um pouco inexperiente. E fui fazer uma cirurgia e, de repente, a criança teve uma parada cardíaca, né? No início da cirurgia. E a anestesista gritou para mim e eu não estava pensando na cirurgia e não na parada cardíaca, né? E aí, quando eu conto o livro, eu quase que disse, mas o meu coração vai parar também, né? Porque, né, o que eu vou fazer? E a sorte é que ela era uma médica um pouco mais experiente, e não só experiente, com conhecimento, mas tinha controle. Controle. Extremamente. E eu não conto no livro, mas vou contar aqui agora. Eu tive uma experiência diversa, de uma parada cardíaca, aí mais tarde, com outro anestesista, e o anestesista entrou em pânico. O anestesista entrou em pânico. Isso eu já tinha mais experiência. Eu já tinha mais experiência. Aí o que aconteceu? Nesse caso que eu conto no livro, a anestesista controlou pelo seu controle, não pelo seu conhecimento, porque todo controle emocional mesmo, né? Todo anestesista tem conhecimento para isso, mas você tem que controlar a emoção, né? E essa anestesista que eu conto nesse caso, ela controlou e conseguiu reverter a situação com muita calma e ainda me orientando, né? Mas eu vivi uma situação em que o anestesista entrou em pânico. E o que eu já era um pouco mais experiente, mas mesmo assim, é uma situação difícil. A sorte é que tinha um anestesista na sala do lado que ouviu o pânico do anestesista e veio ajudar e conseguiu controlar a situação. Olha só. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não basta conhecimento. Exato. Não basta conhecimento. Você tem que ter o controle emocional. Você tem que ter digamos assim, quando nós seres humanos, nós não somos os maiores animais da face da Terra. Mas nós dominamos os outros animais. Por quê?
com o cérebro anterior. O que aconteceu? Lá, 200 mil anos atrás, eles começaram a se reunir em roda da fogueira, né? E pensar assim, como é que nós vamos fazer para conseguir controlar esses aí que estão nos assustando? Né? E começaram a tratar estratégias, né? E começaram a desenvolver o cérebro anterior. E aí começar todo o domínio do ser humano em relação aos outros animais. Então, digamos assim, o maior segredo, né, do desenvolvimento, da inteligência, da estratégia, do planejamento, está no domínio do cérebro posterior e no desenvolvimento do cérebro anterior. Ali que está o maior segredo. Isso não quer dizer que nós temos que acertar 100% das vezes. Perfeito. Nós não vamos acertar 100% das vezes. Mesmo que a gente saiba. Esses tempos eu tive uma pergunta que um senhor me perguntou assim, escuta, mas você deve ter um controle total e absoluto. Eu digo, não, senhor. É muito difícil isso. Você ter um controle, você dominar uma situação de medo, uma situação de raiva, uma situação de tristeza muito profunda, né, de uma perda muito profunda, de um ente querido, um divórcio, por exemplo, uma separação, uma perda de um emprego muito importante, você tem que trabalhar muito isso com o cérebro anterior. Né? E o senhor viveu, infelizmente, essa experiência que o senhor conta no seu primeiro livro, Sim. Né, de ter que passar por isso, que é um pouco mais do que lembranças, esse livro aqui, que o senhor conta a história do seu filho. Vou mostrar aqui o livro também. Esse livro também encontra no Amazon, né? Sim, encontra no Amazon. Esse livro, ele é uma história verdadeira que aconteceu com a minha família, comigo, né? Mas ele também é de comportamento, né? Exato. Ele é de comportamento, porque eu tive que buscar elementos dentro do meu cérebro, né? Assim como a minha família também, para, vamos dizer, entender a situação. Nessa época o senhor já tinha trabalhado, ainda não tinha feito... Eu estava no início do curso. Mas eu tive que entender a situação, tive que aceitar, porque quando existe uma situação... Porque quando eu digo isso aí, eu uso no livro agora aqui, é o seguinte, quando você tem alguém te elogia e tal, que você está tudo bem, eu digo que a água morra abaixo, né? Não precisa não precisa nada, né? É só alegria, né? É verdade. Mas quando a situação é diferente, que a água morra acima, né? Você precisa de um motor, né? E esse motor está nesse controle, né? Nessa digamos, essa aceitação, porque quando ocorre uma coisa difícil, uma adversidade, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar aquilo ali. Se não for possível, mudar, lógico, né? Às vezes não é possível mudar. Tem situações que não tem volta. Não tem volta. Então, e outra coisa importante também, que às vezes eu vejo isso muito no consultório, as pessoas, vamos supor assim, elas tiveram uma adversidade muito grande, ou vamos dizer assim, uma doença muito grave, certo? E elas não... Ou teve na família uma doença muito grave e que aconteceu, digamos, a pessoa faleceu, coisa assim. As pessoas ficam pensando assim, não, mas e se eu tivesse feito mais? Ficou com aquele sentimento de culpa, né? Às vezes, né? De não ter feito o suficiente. E aí que está uma das questões. Todos nós temos essa fragilidade, né? Nós temos que aceitar as nossas deficiências, né? Então, o que é mais importante não é talvez você acertar. O mais importante é você ter a intenção de acertar e de ser verdadeiro. Não quer dizer que você vai acertar sempre. E é possível trabalhar isso dentro nessa linguagem da neurociência e através do livro o senhor dá algumas dicas a respeito disso? Sim, eu dou algumas dicas de como você aceitar, de como você entender, de como ter compaixão pela outra pessoa, né, que é através de estudos de neurociência, né, de como você traçar uma ação para que você consiga melhorar, né? E dentro sempre daquela direção é o seguinte, nem sempre você vai acertar. Sim. Mas o que é mais importante é você ter a intenção de acertar, né? A intenção e procurar ter uma mente aberta para entender que você não sabe tudo, que você ninguém sabe tudo,
as deficiências que você... Um inimigo, por exemplo, né? Uma pessoa que você considera que não é das tuas relações e que não... E que, de repente, tu pode pensar que aquela pessoa está querendo te prejudicar, né? De repente, você pode tentar entender o que está acontecendo, né? E dentro desse entendimento, às vezes se colocar no lugar dessa pessoa para não ter a régua muito alta, para largar o pescoço daquela pessoa. Né? Eu acho que isso serve até para o relacionamento, exatamente. Né? Porque às vezes, casal, né? às vezes eu vejo assim, algumas coisas, o cara agarra o pescoço e não larga mais do outro. Né? Mas isso no final tá prejudicando ele mesmo. Claro, claro. Mas eu falo também no livro o seguinte, que isso não quer dizer, assim, quando você perdoa uma pessoa, não quer dizer que você vá ser amigo novamente, se for o caso de ser amigo, né? Claro. Mas você não precisa estar lá agarrando... carregando dentro de você essa mágoa, né? Esse mal. Esse mal, você, digamos, alimentando esse mal, né? Então, isso é uma... desprender mesmo dessas energias negativas, né? Isso é uma questão de treinamento? De treinamento e de balanceamento entre os... Por que o cérebro posterior está dizendo para ti? Vai lá e acaba com esse cara. Aí entra a razão. Aí você tem que... O cérebro posterior diz isso, né? Não, vai lá, o cara está te prejudicando, vai lá e acaba com ele. E tem gente que faz isso. Isso, exatamente. Tem gente que faz isso. E acaba se prejudicando. No trânsito a gente vê isso. Sai do carro para brigar. Sai do carro para brigar, que as primeiras filas, na fila do banco, né? O cara sai da frente. Meu Deus, Então, o que falta nisso aí? Falta... digamos, o desenvolvimento dessas conexões e, consequentemente, alguns neurônios. Mas, e tudo isso é possível corrigir, né? Tudo isso é possível corrigir. Agora, eu queria perguntar, Ative Sua Mente, como é que o senhor chegou até esse livro? Primeiro porque, se nós entendemos a abertura aqui do programa, quando passo aqui uma apresentação do senhor, doutor Arnone, com relação às suas atividades, para quem está... percebendo, eu até brinquei aqui, se for ver por idade, eu tenho uns 150 anos, mas são atividades que o senhor foi acumulando várias atividades e preenchendo o seu tempo, por exemplo, como médico do trabalho, como o seu consultório de otorrinolaringologista, né, que o senhor atendia em Brusque e Blumenau, não era só na cidade de Brusque, depois o senhor teve consultório em Blumenau, então tem deslocamento, quer dizer, o seu tempo foi muito preenchido. Como o senhor conseguiu tempo para sentar e transformar todo esse seu aprendizado, esse seu conhecimento, colocar ele no papel e depois transformar num livro? Como é que surgiu essa inspiração e por que chegar até aqui? Assim, como é que eu vou dizer? Eu, desde a minha residência, tenho alguns trabalhos publicados na área médica, né? Trabalhos científicos publicados. Eu sempre... Escrever sempre gostou, então? Sempre gostei de escrever. Sempre lecionei em algum lugar e tal, né? Então, sempre gostei digamos, de transmitir conhecimento. Digamos, a melhor forma de você aprender é tentar ensinar. Sim. Essa é a melhor forma que você tem de aprender. Né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, quando aconteceu o falecimento do meu filho, depois de eu elaborar toda a questão e tal, e de pensar que eu já tinha relativamente superado a questão, eu pensei, mas eu vou colocar isso no papel, porque eu vejo alguns, por exemplo, eu tenho um amigo que também perdeu o filho, ele não pode falar no filho dele porque ele começa a chorar. E com razão, né? Porque realmente é uma tragédia, né? Mas ele não conseguiu fazer essas conexões mais... Ficou preso àquilo ali. A situação. Ficou preso à situação. E eu consegui, comigo e através com a minha esposa e também com o meu outro filho, de que hoje a gente consegue se reunir, falar desse filho. Ele faleceu com 32 anos, quer dizer, ele já era uma convivência muito grande. A gente consegue se reunir e falar, dar risada porque ele era muito, como é que chama?
Extrovertido, alegre, era muito, brincalhão. Brincalhão. Ele era meio tímido fora, mas em casa ele era um macaquinho. E outra coisa, era um atleta, né? De era passagem atleta. de alto rendimento. Isso. Né? Então ele era muito brincalhão. E ele fazia muito brincadeiras, muito engraçadas. E hoje a gente, às vezes, se reúne e dá risadas, mas de onde que ele tirou isso aí? E tem gente que não pode fazer isso aí, porque vem a tristeza, né? Claro que de repente, há alguns dias, por exemplo, a gente se lembra, poxa, mas como, né? Então, pois é. Isso a gente se lembra. Mas, no geral, a gente conseguiu conviver com isso e encontrar o que eu chamo assim, encontrar novamente a felicidade. Né? O senhor, inclusive, tem uma passagem no livro, logo no início, que eu cito exatamente isso. Pegar, muitas vezes, momentos do passado e buscar nele partes... Fazer uma ponte. Uma ponte, né? E as coisas, quando lembrar do passado... Lembrar das coisas. Quando eu estava lendo essa passagem no livro, eu confesso que eu parei e fiz esse exercício de fazer uma ponte com situações adversas que eu já vivi também. Sim. Né? Eu já comentei isso para o senhor, também vivi a experiência de perder um filho. E eu comecei a fazer essa ponte de buscar o que eu não estava enxergando durante muitos anos, exatamente isso. Achar esse ponto alegre dentro do contexto e rir daquilo. Transformar em alegria, lembrar de coisas boas. Lembrar das coisas boas. E isso é um trabalho que pode ser desenvolvido e treinado, é isso? Não? Treinado, se desenvolvido. E aí, então, eu digo, olha, eu vou escrever um livro, vou ver o que vai dar. Que é o primeiro livro. Aí eu escrevi o primeiro livro e ele teve um feedback muito bom, né? E eu recebi, assim, muitas manifestações, assim, de pessoas que leram e que gostaram da maneira, de como a gente superou o problema e tal, né? E eu fiquei pensando, digo, agora eu vou escrever um outro livro de comportamento mesmo, porque é uma maneira de eu também aprender, né? De eu consolidar aquilo que eu venho aprendendo. E aí resolvi escrever esse aí. Esse aqui, o primeiro livro, ele foi um lançamento... Como é que se chama? Um auto-lançamento, fui eu mesmo. Este foi não foi pela Buzz, foi pela Unifeb, a Universidade de Brusque. Mas também está disponível não, ele tá lá disponível. No Amazon, né? Na plataforma, né? Mas, e aí, como eu Ative a Sua Mente, eu escrevi um roteiro dele e mandei para análise de uma editora nacional. Sim. E o roteiro foi aceito, gostaram. E aí eu comecei a desenvolver. Foi um trabalho de mais ou menos um ano e pouco, até sair, digamos, o lançamento agora em fevereiro, foi no início de fevereiro. Ele já começou bem. Olha, é o Arnone Caldarte, Ative Sua Mente, descubra como a neurociência pode alavancar o seu crescimento. Então, esse livro está à disposição já para você. Ele tá em e-book também ou só em... Não, ele está em eletrônico. Eletrônico também? Eletrônico e físico, né? Físico, né? Está em todas as livrarias do Brasil. Já está em todas as livrarias? Inclusive aqui em Balneário Camboriú. Aqui em Balneário é possível encontrar também? Sim, nas livrarias. Está em todas as livrarias. Eu até esses dias soube que tinha esgotado. Olha, que bom. Mas agora parece que já chegou de volta. Inclusive, eu acho que eu até comentei com o senhor, falei do senhor para um comandante geral aqui da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Quando eu citei o seu nome para ele, numa conversa na rádio, a primeira coisa que ele falou foi: eu já comprei e já li, comprei no Amazon e li o livro do Dr. Arnone. Ele é conhecido do senhor. Ele me deu um feedback. Te deu um feedback, né? E as pessoas têm feito isso, né, com frequência, bastante. Através das redes sociais ou direto no Amazon? No Amazon ele já está com... É um livro, ele foi lançado há 2 semanas, né? Ele está já com 10 avaliações positivas, 5 estrelas, né? Assim como depois. E ele continua entre os primeiros do... Continua. A Amazon tem diversos rankings, né? O ranking que ele está em primeiro ou segundo, já desde que iniciou, é o ranking de novidades do ano, né? E ele está sempre ali em primeiro, segundo, terceiro. Então ele está tendo uma excelente saída, assim como uma tacada inicial, né? Vamos dizer assim, né? Você já fez algum lançamento oficial dele fora daqui, São Paulo? Vai fazer? Não, ainda não. A gente está, junto com a editora, ainda
programando alguma coisa em alguma livraria em São Paulo, né? Mas ainda, como é que se diz agora, né, os primeiros movimentos, né, do livro, né? Dentro da própria editora, qual foi a repercussão desse impacto inicial? Isso fez com que ela tivesse uma outra percepção sobre o livro? Porque olha, a editora, desde o início, ela acreditou né? muito no livro, porque eu sou um autor, vamos dizer assim, desconhecido, né, do grande público, né, certo? E essa editora, ela tem best-sellers, vários best-sellers, né? Vários, né? Ela está entre, vamos dizer assim, entre as 10 editoras do Brasil. Então, ela tem livros que venderam muito, autores assim muito famosos. E eu sou um autor desconhecido. E quando eu coloquei o roteiro para eles gostaram. E aí ela passou a acreditar no livro porque o roteiro eles avaliaram que era bom. E o assunto também é interessante hoje, né? Verdade. O assunto é interessante, porque hoje em dia atualmente, as pessoas são muito bombardeadas, né, por informações, às vezes não muito verdadeiras e tal. E o livro, ele não é ele é um livro que é fundamentado em comprovações científicas, né? E em comportamentos, né? Ele é fundamentado nisso aí. Então, isso ajudou muito que a editora acreditasse no livro, né? E aí, resolveu publicar, para minha alegria, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu... imagine que eu chegasse para o senhor não fosse o autor do livro, fosse um leitor do livro. Aí você fala, pô, eu li o livro Ative Sua Mente, né? Sim. De que forma o senhor ia me recomendar ele e por que eu deveria comprar e ler esse livro, dentro da sua percepção? Deixando de ser... Como o senhor escreveu, o senhor conhece tudo que está nesse livro e o que ele pode fazer pelas pessoas. Sim. É essa a visão que eu gostaria de que o senhor me passasse. Vamos dizer assim, desde o momento que você acorda, abre os olhos, né? Até o momento que você vai dormir, que fecha os olhos, que está inconsciente, você tem que fazer escolhas. Você escolhe. Você tem que escolher. Ou é aqui, ou é ali, ou é lá. É assado, né? E essas escolhas, elas estão diretamente relacionadas ao teu resultado do teu dia, né? Conforme você escolhe, você vai ter tal ou tal resultado. E essas escolhas, elas estão diretamente relacionadas às tuas emoções, ao que você sente e ao que você planeja. Né? Entendeu? Entendi. Então, assim, ó, a principal razão que eu digo para ler o livro é que você vai ter um upgrade no controle dessas viagens, do teu pensamento, dos teus desejos, das tuas imaginações e daquilo que você quer para você durante o dia a dia. Porque uma coisa é a seguinte, o passado não existe e nem o futuro. O que existe é o presente, é o dia que você acorda e que você vai terminar. Esse vai fazer o teu amanhã. Não adianta você pensar, mas eu quero ter um futuro brilhante. Não, você tem que ter um dia brilhante. Se você tiver um dia brilhante, certamente você vai ter um passado, um futuro brilhante. Mas eu queria, eu tive um problema e agora eu não consigo fazer. Não, isso passou. Agora, não é o seguinte, todo dia não nasce o sol e é diferente? Sim. Né? A mesma coisa, o que faz o nosso dia a dia é o nosso presente, é o que a gente faz naquele dia. E esse livro, ele traz muita informação e muitos insights de como que você pode melhorar isso no teu dia, né? Na questão de planejamento, na questão às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas deixa para depois, né? E vai deixando para depois, da procrastinação, né? Da preguiça, né? Da preguiça. Sim. E isso é normal, não estou dizendo que isso é errado. Não é anormal, não é do ser humano. É do ser humano, né? Mas falta se condicionar a fazer diferente, é isso? Isso, o que eu falo aqui, por exemplo, né? Existe um trabalho sobre isso também, que eu falo no livro. Eu vou dar mais um spoilerzinho aqui, que é importante. É o seguinte, todo mundo tem preguiça, não é? Sim. Certo? Sim. Quem não tem? Quem não tem preguiça, né? Isso não dá para dizer que não tem. Todo mundo, às vezes, quer fazer alguma coisa. Mas eu quero fazer aquilo ali, eu gosto daquilo ali, mas eu estou com preguiça. Tu sabe
E o cérebro diz assim, fica aí do jeito que tu tá, não quero gastar energia. Levanta, não levanta, tudo tá certo. De boa. Fica aí que é isso aí mesmo. Qual das duas partes? Aí é lá de trás, lá de trás fica te ativando. Fica dizendo lá, ó, fica aí, né? Tá tudo bem aí. Não vai gastar energia. Vai se incomodar pra quê? Vai se incomodar. Sabe qual é a melhor coisa para você fazer quando te bate, digamos, uma preguiça, uma procrastinação, uma coisa assim? As pessoas às vezes dizem, uma vez eu li um livro que dizia, não, você tem que se motivar, você tem que levantar, você tem que acordar de manhã e estar motivado. Sabe o que motiva? É você se movimentar. Se movimentar. Quando você... E isso tem trabalhos que provam isso, trabalhos de neurociência. Se você está, digamos, sentado num sofá e com dificuldade de se levantar para fazer alguma coisa, uma coisa que você quer fazer, que você gosta, mas está com preguiça, se você se movimentar, simplesmente levantar e caminhar, é meio caminho andado para a motivação vir. O cérebro já começa a dominar o cérebro. Então é movimentação. Tu sabe que eu inconscientemente eu acabo fazendo isso. Também agora você está me dizendo que eu uso uma ferramenta que eu não sabia que eu usava. Por exemplo, o dia que eu estou muito cansado, que eu estou aquele hora que você acorda de manhã muito cedo, aí aquele dia que você fica enrolando, tipo esperando para ou o despertador toca e você ainda está cansado. Eu tenho o hábito de quando isso acontece eu levanto logo, porque eu sei que se eu passar um minutinho, não tem jeito. Então eu faço isso e de fato, parece que muda... A motivação vem. Exato, muda tudo. Né? Isso dá para se fazer no dia a dia, com qualquer atitude no trabalho, coisa parecida. Não, e tem mais um experimento recente que fizeram, que é o seguinte, por exemplo, você trabalhou o dia inteiro, está muito cansado mentalmente. Né? O corpo não está cansado, mas a mente está cansada. Se a mente está cansada, ela dá um relaxamento muscular, até fica um pouco relaxado. Né? Se você for caminhar, se movimentar, já existem trabalhos que demonstraram aumento de um hormônio cerebral, né, que não se conhecia, né? E esse hormônio faz com que você ative novamente essas conexões e você esqueça aquele cansaço mental. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, se dentro dessa linha da neuro... Esqueça não, corrija, né? O hormônio... Mas aí, então, baseado nisso, a prática de exercício, por exemplo, academia ou caminhada, no final do dia, ela poderia, eu posso considerar ela mais saudável do que no meio do dia, ou no início da manhã, porque a minha cabeça já vai estar voltada para o dia a dia, ou não? Já que você falou que, por exemplo, se eu já estou aquele cansaço do dia a dia, isso vai me desestressar, vai me ajudar ou não? Não, assim, o exercício ele é bom em qualquer hora do dia. Mas existem trabalhos que dizem que os melhores rendimentos com exercício é pela manhã. Pela manhã? Pela manhã. Porque pela manhã você recebe toda aquela energia para você terminar o dia. Entendeu? Entendo. E outra coisa importante, o exercício é um divisor de águas da vida de uma pessoa, né? Só que assim, o exercício, nem todo mundo gosta de fazer exercício. Certo? Então, um condicionamento mental mesmo. Não, mas é o seguinte, você tem que fazer aquilo que você gosta. Verdade. Né? Não adianta você... Eu, por exemplo, eu não gosto de academia. Não quer dizer que academia é muito, mas eu gosto de caminhar. Tanto é que fui fazer o caminho de Compostela. Sim, é verdade. Mas você caminhar um determinado número uma determinada distância por dia equivale a você, digamos, não ser sedentário e tal, né? Então você tem que fazer aquilo que você gosta. E outra coisa, assim, muito importante também, quando você vai fazer um exercício, por exemplo, porque o exercício ele exige energia, seja qual for, né? Seja uma academia, seja uma corrida, ou seja uma caminhada, enfim, exige motivação e força de vontade. Uma coisa muito importante que para o cérebro também ajuda muito é você associar aquele exercício a alguma coisa que você gosta. Por exemplo, se você está na academia, você gosta de ouvir um podcast, por exemplo, né? Você associa aquilo que você gosta com o exercício que você está fazendo, uma caminhada, né? Ou você gosta de ouvir um determinado tipo de música, uma coisa. Isso ajuda o cérebro a fazer você se motivar mais para aquilo ali. Você fazer
uma associação, né? Então é interessante. Eu, quando caminho ouvindo música, eu já percebi, e provavelmente alguém que está nos ouvindo deve ter vivido essa experiência. Não sei se o senhor caminha ouvindo música ou não? Eu caminho ouvindo música, ouvindo podcast, escutando um livro. Às vezes eu acho que a música, eu já me percebi até mudando o ritmo da caminhada em função da música. Não, acelerando, diminuindo, fazendo um movimento diferente. Tem música que eu acelerava, quando eu me dava conta eu estava acelerado porque a batida da música me guiava. Mas isso faz com que você comece a gostar daquilo. Sim. Né? As tuas conexões ficam mais, digamos, o teu racional, ele fica mais ligado a inibir o posterior lá que diz assim, não, fica deitado aí, que o negócio tá bom aí. Entendeu? Entendi. Então é isso aí. Doutor, o que o senhor gostaria de acrescentar nessa nossa conversa aqui, que seria interessante para quem está nos acompanhando? E para quem, eu tenho certeza que a partir não só daqui, mas das informações, da divulgação que está sendo feita do livro, né, e pela quantidade de pessoas que já estão adquirindo os comentários, isso vai atrair novos leitores. Nesse final aqui de programa, o que o senhor gostaria de trazer de informação? E depois a gente fala também mais detalhadamente onde já falamos, né, que é nas livrarias e também na plataforma do Amazon consegue o livro, né? Bom, tem muita coisa que eu gostaria de falar, né? Então, fica à vontade, tempo não tem problema. Podcast tem disso. Mas assim, eu vou dizer assim o que me ocorreu na mente agora, né? Esses dias um senhor já bem, como é que se chama? Bem intelectual, vamos supor, assim, uma pessoa com um certo nível educacional grande, superior, ele me disse assim, escuta, mas a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral, né? E tem tudo isso ainda, né? E como que seria se a gente usasse 100% da capacidade cerebral, né? O que ia acontecer? Nós ia derreter. Ele falou assim. Aí eu disse assim, olha, isso é uma oportunidade para eu desmistificar alguma coisa, né? E é isso que eu tento fazer nesse livro também, né? Assim, essa questão de que nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral é mito. Isso não é verdade. Mito, né? Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Isso foi há alguns anos atrás, lá na década de 50, 60, existiram até trabalhos, né, que indicavam que a gente não usava 100%, usava somente 10%. Inclusive tinha alguns filmes, né, fizeram uns filmes que o cara que usava mais, levantava mais peso, não sei o que e tal, né? Mas não é verdade. A gente usa no nosso dia a dia, no nosso diário, nós usamos 100% da nossa capacidade cerebral. 100%. Nós usamos tudo que é possível no cérebro. O que a gente não usa e não está acostumado é aprendizado, é treinamento, né? Então, isso às vezes falta muito, né? A falta de treinamento para fazer algo. Isso realmente é verdade. Então, no livro eu procuro, digamos, fortalecer essa ideia de que o treinamento da nossa capacidade cerebral, que a gente usa 100%, esse que é o divisor de águas no teu dia a dia. Sim. Né? É como se fosse um brinquedo, né? É um brinquedo que onde a gente encontra tudo que a gente quer, né? Ali a gente vai treinando e vai fazendo tudo que a gente quer. E que se a gente não usar, nós vamos perdê-lo. Pois é. Agora, ainda, o senhor puxou esse assunto, me chamou a atenção para uma outra coisa, ver como é que o papo é interessante. Com relação, algumas pessoas falam que, e é isso que eu queria entender, e como a neurociência define essa situação. Bom, quando você nasce, você falou que nós temos o nosso cérebro e todas as informações de cada segundo da nossa vida, ela está passando por aqui. Está passando por ali. E aí? Isso vai parar onde depois? Simplesmente apaga, como se a gente deletasse? Ou isso existe no cérebro um local em que, se a gente acessar como se fosse um computador, vai encontrar todas essas informações? Ou isso é mito também? Não, assim, isso não, digamos, do ponto de vista científico, isso não é
não é uma certeza, né? Uhum. Porque tem... tanto é que agora, o século XXI, né? Do ano 2000 até o ano 2100, o governo americano declarou lá para as atividades científicas deles como o século do cérebro, né? O século, onde eles vão procurar desvendar todos esses mistérios. E a memória é um mistério grande ainda, apesar que já se conhece muito sobre a memória, é um mistério bem grande ainda. Então, assim, o que se sabe é que isto fica armazenado, todas as memórias, mas que elas também enfraquecem e que elas mudam, né? Que elas mudam com o tempo. Por exemplo, hoje já tem uma tendência nos julgamentos, nos júris e tal, a testemunha ocular de um crime, por exemplo, ela já não é dado tanto valor como era antigamente. Porque conforme o passar do tempo, essa memória dela vai mudando. Vai mudando, né? Então isso fica armazenado, mas vai mudando, né? Então quando, por exemplo, uma das razões também que eu escrevi esse livro sobre o meu filho foi de que para não esquecer, né? Porque com o tempo você vai esquecendo alguns detalhes, né? E aqui está escrito. Está guardado. Está guardado, né? Está guardado fora da minha, do meu cérebro. Então, daqui, se eu ler... Fiz um backup. Fiz um backup, né? Então, as memórias, elas são guardadas. Normalmente, isso se chama, existe um termo que se chama isso, que são janelas da memória, né? Em que, de repente, você fecha essa janela e você esquece, né? Mas que também é possível, de repente, você abrir essas janelas e se lembrando. Já existem estudos a respeito disso? Buscando tentar fazer isso? Já existem estudos a respeito disso. E algum resultado? Eu não posso dizer assim como que isso está andando. Eu só sei que é uma área de bastante pesquisa, né, que não se conhece. Está dentro da neurociência. Dentro da neurociência e que não se conhece assim exatamente, detalhadamente. Só para tu ter uma ideia, né, até agora se acreditava, até pouco tempo atrás, se acreditava que o nosso cérebro tinha 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. Até se fazia uma analogia que a nossa galáxia, que o nosso universo tem 100 bilhões de estrelas, e essa coisa toda. 100 bilhões de galáxias, uma coisa assim. E teve uma cientista brasileira, chamada Suzana Herculano, brasileira. Ela conseguiu... quantificar o número de neurônios cerebrais. Meu Deus. Ela mora, se eu não me engano, ela trabalha, não sei se é em Chicago, coisa assim. Mas ela foi minha professora no curso de pós-graduação. Ela é a cientista que quantificou o número de neurônios médios numa pessoa, que é 86 bilhões de neurônios. Isso é coisa de, vamos colocar aqui, de 5, 6 anos para cá. Então não se conhecia nem o número de neurônios. Exato, né? Exato, né? Então existe muita coisa ainda que vai se conhecer neste século, né? E as pesquisas são muito rápidas, né? Hoje se desenvolve muito. E eu acredito, e isso muda toda hora, né? O que eu sou, né? Eu sou um divulgador de neurociência. Sim, claro. Então eu vou lá estudar para divulgar, né? Eu sou um especialista e estudioso em neurociência. Mas eu não sou neurocientista. Neurocientista é aquele que faz, que faz a pesquisa, né? Sim. Então existe muita coisa ainda que a gente descobre todo dia. Por exemplo, agora, uma descoberta muito recente, né? Fizeram um trabalho em pessoas de 90 anos de idade e descobriram que essas pessoas têm capacidade de produzir 700 neurônios por dia. E produzem, a maioria delas. E há pouco tempo atrás se acreditava que pessoas com 90 anos de idade não tinha mais neurônio. Estou exagerando. Não, sim, claro. Produzia quase nada, né? Não produzia nada, só perdia. E hoje se sabe que não. Que produz, que o cérebro é muito mais... Então as coisas estão, nesse sentido, elas estão progredindo muito e cada vez mais tem mais conhecimento. Então essa questão da memória ainda é um mistério... bem grande. Legal. Doutor, então, o livro Ative Sua Mente, encontramos todas as livrarias do Brasil. Isso.
Aqui em Balneário Camboriú, nas livrarias do shopping. Já no encontra. Shopping Balneário, eu sei que tem. Também deve ter no Atlântico. Eu acho que sim. Eu não sei se tem. Livraria do Atlântico, eu não sei se tem agora. No Amazon, eu tenho a opção de o físico, eles me enviam. E eu posso baixar o e-book também. O eletrônico é na hora, né? É na praticamente. Hora. Pagou, já baixa. Né? Já tem o download, né? Legal. Se coloca, e não está só no Amazon, né? Está em todas tem outras plataformas. Todas as livrarias digitais. Só botar o nome do livro. Botar o nome do livro, vai aparecer. Erivelto, puxar aqui de novo. Pra cá? Aqui tá bom? Tá embaixo ali. O Erivelto já botou. Esse é o Erivelto. Botar o nome do livro, colocar o nome do livro, já vai aparecer em todas. Porque a Amazon é, digamos, a mais forte. É um serviço assim muito completo. Mas existem outras livrarias. Que bom. Só pesquisar pelo livro. Está no Mercado Livre. Está no Mercado Livre. Só pesquisou, vai achar uma plataforma, escolhe a que quer comprar. Agora, quem quiser entrar em contato com o autor do livro, o senhor tem as suas redes sociais? Tem as minhas redes sociais, que eu pedi. E o senhor está respondendo? Sim, eu respondo. Eu respondo a todos que colocam lá. E estou recebendo bastante. Está aí, já está na tela aí. Coloca ali nas redes sociais que... Né? E aí, qual é o arroba? Arnone Caldarte. Arnone Caldarte. E aí, o Instagram? Instagram, o Facebook mais fácil também. Instagram, É mais fácil, hoje é o Instagram. Hoje. Mas o Facebook também, lá, Arnone Caldarte. Mas o Instagram, o senhor no LinkedIn mensagem? Também, estou no LinkedIn. Mandou a mensagem, o senhor responde? Não, eu respondo na hora. Legal. Na hora. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E aí, rapidamente para fechar, saindo aqui do livro, vem novidades por aí, né? Tem um podcast que vai ser lançado aqui no Portal Fala Litoral em breve, né? Sim. A gente está aqui já quase um ano e pouco. Né? Já passou de um ano. Já passou de um ano. Já foi para a segunda temporada. A gente começou com a primeira temporada, um pouco timidamente, né? Fazendo uma... O programa engrenou. Daí o Erivelto começou a colocar algumas coisas melhores. Se empolgou, gostou do tema. Gostou do tema. Né? E aí agora surgiu então a ideia de a gente fazer um podcast, né, de 30 minutos com convidados, não só de neurociência, mas das coisas do cotidiano, que é a neurociência. Né? E que estamos explorando um pouquinho também o nome do livro aqui. Né? E aí só invertemos aqui, né? Aí colocamos o nome... Como é? Mente ativa... Não, Ativamente podcast. Ativamente podcast. Podcast ativamente. Ativamente cast, olha aí, tá vendo? É novo até pra mim, mas ele viu até que é um fera aí. Ativamente cast. E nesse podcast a gente vai conversar com pessoas assim importantes nesse meio, mas não só nesse meio, importantes no dia a dia, né? Enfim, porque a neurociência é o nosso cotidiano. Claro. Né? E aí nós vamos explorar isso aí. Legal, então fica o convite aí em breve. Você vai começar a ver nas redes sociais do Dr. Arnone e também na nossa, né, informações sobre o primeiro programa de estreia. Quem será o primeiro convidado? O primeiro convidado é um escritor e administrador de São Paulo, que ele tem uma escola de liderança lá em São Paulo. Sim. E ele também ele tem a especialidade em neurociência. Sim. E ele que vai inaugurar o programa. Doutor Arnone, muito obrigado mais uma vez, viu? Tá bom. E até breve, se Deus quiser. Tá certo. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando a programação da nossa TV Web e até o próximo Sem Restrições. Valeu, tchau, tchau.